Você já escutou aquela frase, esse versículo, dizendo: a oração do justo é muito... Que lembrei, a oração do justo é muito poderosa ou eficaz. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Você oraria por uma pessoa que você odeia, que você não gosta, que você não vai com a cara? Você agradeceria pela vida daquela pessoa que é seu inimigo já faz tanto tempo, ou que já te fez mal alguma vez na vida? Você agradeceria pela vida dela? Você agradeceria pela vida dos ricos ou pela vida dos opressores? Você oraria pela vida dos políticos? Oraria pelo nosso presidente ou pelo ex-presidente, agradecendo pela vida dele? Você diria: Senhor, muito obrigado porque você colocou esses políticos, mesmo que não sejam bons, mas o Senhor colocou no poder. Muito obrigado, mesmo eu gostando ou não. Você oraria por isso? Intercederia pela vida deles para que Deus salve a vida desses homens? Como já dissemos antes, essa carta ela foi escrita para Timóteo por Paulo, que pastoreava uma igreja famosa na cidade de Éfeso. Timóteo ele foi orientado por Paulo a começar a organizar essa igreja, que provavelmente já tinham ali os seus 10 anos. Então, a primeira instrução de Paulo era que ele começasse a formar presbíteros e diáconos. Mas no nosso texto de hoje, que nós já lemos no início, Paulo começa a dizer: antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, eu rogo, exorto que vocês orem. Por quê? Porque a oração de um justo é muito eficaz. Antes de mais nada, eles deveriam se importar com uma coisa: oração por todo tipo de homem. A igreja, antes de ser organizada, antes de começar a fazer qualquer coisa, precisaria se importar com uma coisa: oração. E nós aqui dessa igreja precisamos nos importar com uma coisa em primeiro lugar: sobre oração. 1 Timóteo 2, versículos 1 ao versículo 8, diz assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso foi constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio e nem discórdia. Sem ódio nem discórdia. Amém? Amém. Hoje nós vamos dividir a nossa mensagem em 3 pontos. Primeiro ponto, a exortação para a oração. Segundo ponto, o motivo da oração. E terceiro, o resultado para a igreja. Como eu disse aqui no início, fica com isso na cabeça. Você oraria por uma pessoa que você não gosta, por uma pessoa que você odeia, ou por uma pessoa que tem um poder, mas você não gosta da forma como essa pessoa exerce o seu poder? Primeiro ponto da nossa mensagem é a exortação para oração. Os versículos 1 ao versículo 2. Paulo começa dizendo então: antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de eu dar prosseguimento à minha fala, antes de eu dar instruções para vocês, antes de vocês tomarem decisão em qualquer coisa, antes de você, Timóteo, começar a formar presbíteros
e diáconos na igreja. Antes de tudo, eu exorto que vocês orem. Antes de tudo, eu exorto que se façam súplicas. Essa palavra exortar, ela é justamente é uma palavra forte, que diz: eu admoesto, eu aconselho, mas não no sentido de, se você quiser, faça isso. Não, essa palavra exorto tem o sentido de mandar. Então, antes de tudo, eu mando a você, mando a igreja de Éfeso que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Esse é o mandato que Paulo dá para Timóteo e dá para a igreja de Éfeso. Mas talvez você esteja se perguntando: que interessante ou que estranho Paulo usar 4 palavras para dizer a mesma coisa. Qual que é a diferença entre oração, intercessão, ação de graça e súplica? Qual que é a diferença? Isso é muito interessante porque Paulo usa 4 palavras, e essas 4 palavras são usadas no restante da Bíblia. Paulo junta essas 4 palavras e diz, e coloca numa sequência. Nós vamos ver qual é essa sequência. Paulo só tinha feito isso uma vez em uma outra carta, mas ele não usa as 4 palavras, ele usa apenas 3. Aqui é o único momento onde Paulo usa essas 4 palavras em sequência, explicando algo interessante que nós vamos ver agora. O primeiro, que se façam súplicas. Essa palavrinha súplica, ela tem a ver com um pedido a Deus, uma petição. Tem a ver com o nosso sofrimento diante do que nós sofremos, diante do que as pessoas fizeram contra nós. Então, Paulo começa a exortar: olha, diante daquilo que vocês têm sofrido, provavelmente por todos os homens, e nós vamos ver mais tarde pelos reis e pelos governantes, aquilo que vocês têm sofrido, peçam a Deus por todos os homens. Peçam a Deus, façam súplicas diante de Deus. Clamem, seria uma outra palavra aqui. Clamem pela vida de vocês, mas clamem principalmente pela vida desses homens, de todos os homens. A segunda palavra é a palavra orações, que tem mais a ver com uma conversa íntima com Deus. Então façam orações, além de clamarem a Deus, além de fazerem súplicas, conversem com Deus, tenham uma intimidade com Deus, assim como Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Tenham uma intimidade, conversem com o Pai. A terceira palavra, intercessões, ela tem a ver também com petição, mas agora tem mais a ver com uma petição a um rei ou a um príncipe. É quando algum servo, alguma pessoa comum, chega até o rei de joelhos e clama: Senhor, por favor, faça isso. Senhor, eu te peço, eu intercedo pelas outras pessoas. Eu estou de joelho para que, intercedendo ao Senhor, para que o Senhor faça algo. E é exatamente essa nossa conversa com Deus. Nós também devemos olhar para o nosso Rei e interceder por outras pessoas. Deus, eu intercedo diante de Ti por aquela pessoa que está passando por essa necessidade, aquela e tudo mais. Eu intercedo a Deus. Mas a última palavra, ações de graça, que é uma palavra conhecida, que é Eucaristia, é um agradecimento, um louvor a Deus por todas as pessoas, no sentido de elogiá-las diante de Deus. Senhor, eu estou diante de Ti para elogiar por aquela pessoa. Muito obrigado, Senhor, por tal pessoa. Muito obrigado porque ela existe na minha vida. Então são 4 palavras aqui que Paulo usa, que nós devemos orar. Oração, como nós cantamos aqui, ela tem vários sentidos.
E nós, não sei se vocês perceberam, mas nós aqui na igreja temos orado sobre vários temas. Nós temos orado justamente sobre agradecimento, temos orado sobre confissão, temos orado sobre petição e confissão. Então, nós devemos orar nesses 4 sentidos também. Devemos fazer súplicas diante de Deus, devemos ter uma conversa tranquila com Deus, com o nosso Pai, devemos interceder por outras pessoas e devemos também, com ações de graça, agradecer por essas pessoas. Essas são as 4 ordens que Paulo nos traz. Olha, supliquem, tenham uma boa conversa com Deus, peçam por outras pessoas e agradeça a Deus por essas pessoas. Você faz essas 4 coisas diante de Deus. Muitas vezes, nós só reclamamos, nós só pedimos, só ficamos pedindo a Deus. Mas muitas vezes também não temos uma conversa íntima com o nosso Pai. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus por outras pessoas. E o que Paulo nos traz orem dessas 4 formas. Façam essas 4 coisas. Mas a pergunta para quem devemos orar? Paulo nos traz 3 pessoas, 3 destinatários de que nós devemos orar. Primeiro por todos os homens. Vocês devem suplicar, orar, interceder e com ações de graças por todos os homens, por todas as pessoas. Mas no sentido aqui, Paulo não está dizendo que nós devemos orar por cada nome. Mas o que Paulo está dizendo é que você não deve reservar a sua oração a certas pessoas. Orem por todos. Simplesmente não pense, eu não posso orar por aquela pessoa porque eu não gosto dela. Eu não vou orar por aquela pessoa porque eu não gosto muito, eu não sou muito afim dela. O que Paulo nos traz é que nós devemos orar por todas as pessoas, seja quem for. Nós devemos orar por qualquer pessoa que seja. Não deixe de orar por ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Não diga, eu não vou orar por aquela pessoa porque eu não gosto dela. Ore por todo tipo de homem, seja quem for. O que Paulo diz ore por todos os homens. Orem por todas as pessoas. Seja ela quem for, seja você gostando ou não. Quantas vezes você já orou por algum político que você não gosta? E é isso que Paulo nos traz aqui no segundo ponto. Nós devemos também orar pelos reis e por todos, terceiro ponto já dizendo, por todos que exercem autoridade. Quantas vezes você orou por aquele político que você não gosta? Muitas vezes você ora pelo seu político de estimação, por aquele rei, aquela autoridade que você gosta, por aquele pastor que você gosta, por aquele chefe no seu trabalho que você gosta. Mas quantas vezes você orou pelo seu chefe que você não gosta nem um pouco? Quantas vezes você orou a Deus agradecendo pela vida dele? O que Paulo nos traz nós devemos orar por todos. É possível, bem provável, que os cristãos de Éfeso, eles eram perseguidos pelas autoridades, pelos reis, por conta de serem cristãos. Porque, lembra que a gente já tem falado aqui sobre os efésios. Eles adoravam uma deusa chamada Artemis, e quando Paulo vai à cidade de Éfeso, ele começa a pregar o evangelho e pessoas começam a se converter, ao ponto de eles se reunirem em um local, em um estádio, um teatro, e discutirem essa questão. Mas chega um ponto que eles falam assim, não, deixa eles continuarem pregando o evangelho, isso não vai fazer diferença para nós. Mas o evangelho começa a crescer, uma igreja começa a se formar, e é possível que esses cristãos de Éfeso, eles estavam deixando de ter direitos porque se tornaram cristãos. E é provável que eles estavam bravos, nervosos
com essa questão. Por que nós estamos perdendo o direito de ser? Simplesmente porque nós somos cristãos. Isso estava gerando uma revolta na igreja. E o que Paulo diz é: vocês devem, ao invés de ficarem brigando, discutindo, orem por eles. Orem por essas pessoas. Orem pelos reis. Orem pelas autoridades. Ao invés de vocês ficarem com discussões que não levam a sentido algum, parem e orem por essas pessoas. Olhando um pouco para o contexto, anteriormente, no que nós vimos na mensagem da semana passada, Paulo se considera o pior dos homens, o pior dos pecadores, o principal. E ele diz, ali no versículo 15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eles tivessem essa consciência, eles não iam ficar examinando para quem eles iam orar. Eles iam orar por todos os homens, por qualquer pessoa, orando para que todos os homens sejam salvos. Todos os tipos de homens, seja quem for, seja de que raça, seja de que cor, seja de que opção sexual, ou seja lá o que for, eles devem se converter. E o que Paulo diz é: orem por todos esses homens, orem pelos reis, orem pelos que exercem a autoridade. Mas, por que nós devemos orar por essas pessoas? Por que nós devemos orar por pessoas que nós não gostamos? Por que nós devemos orar pelas autoridades? É isso que Paulo nos responde: para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Orar pelos governantes e todos os tipos de homem trará resultado para o próprio povo eleito de Deus, nós. Se nós orarmos pelos reis, pelas autoridades, pelos políticos, isso trará resultado a nós mesmos. Imagina se tivesse cristãos em todas as esferas da sociedade. Imagina se o seu médico fosse um cristão verdadeiro. Não seria bom? Você poderia confiar se ele está dizendo a verdade ou não. Imagina se o seu dentista fosse cristão. Eu detesto dentista. Se ele fosse cristão, eu ficaria feliz. Tudo bem, vai lá, eu abro a boca, você faz o que você quiser, porque eu detesto dentista. Se fosse cristão, eu pelo menos poderia confiar mais. Imagina se os matemáticos fossem cristãos. Imagina se os corretores fossem cristãos. Para piorar aqui, imagina se o seu mecânico fosse um cristão de verdade. Você não iria confiar no seu mecânico? Imagina se todos os políticos do Brasil fossem cristãos verdadeiros. Imagina se os prefeitos ou os presidentes fossem cristãos verdadeiros. Mas Samuel, isso acontece. Tem pessoas que eu levo no meu carro que se diz cristão, mas eu não levo mais. Porque cristão com certeza não é. Esse é o grande problema. Porque nós cristãos não estamos sendo cristãos de verdade. Mas se nós fôssemos cristãos de verdade, se a sociedade fosse cristã de verdade, isso nos traria paz. Isso nos traria uma vida tranquila. Porque nós estamos em um meio onde, sim, existe pecado, mas pelo menos as pessoas se arrependem e buscam ao Senhor, buscam fazer o correto. Seria muito bom se em todas as esferas da sociedade existissem cristãos. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, orem pelos reis, orem por todos os que exercem autoridade, para que nós tenhamos paz e vida tranquila, com toda a piedade. Se pessoas em todas as esferas fossem cristãos de verdade, nós teríamos uma vida mais tranquila. Mas, como nós vimos e como nós temos visto como está o Brasil, nós nos preocupamos com isso. Porque, como eu citei aqui, os mecânicos, desculpa aos que são mecânicos, mas
eu ainda procuro um bom mecânico. E se você é um mecânico, depois você pode conversar comigo a respeito disso, que eu tenho plena certeza de que eu vou levar minha moto lá, se você for um cristão de verdade. Porque nós podemos ter a confiança, se existirem cristãos de verdade em todas as áreas, nós podemos ter essa confiança. Mas o que acontece muitas vezes é que os cristãos são piores profissionais do que os não cristãos. E isso não está em problema em ser cristão, mas isso é o problema do caráter. Não deveria ser assim. Ser cristão deveria resultar em uma vida de piedade e honestidade. Ser cristão deveria ser resultado de viver uma vida tranquila e pacífica, porque todos à minha volta também buscam o mesmo Deus. E é assim em que nós começamos a pregar o Evangelho. Devemos orar então pelos reis, por todos que exercem a autoridade, porque isso trará resultado a nós mesmos. E Paulo vai dizer então aqui no versículo 3 até o versículo 6 o motivo dessa exortação. Por que que Paulo diz que nós devemos orar por todos os homens? Primeiro motivo então, por quê? Vamos lá, versículo 3 diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e agradável diante de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeiro ponto então, por que nós devemos orar? Porque isso é bom. Quer um bom motivo? Por que eu tenho que orar por todo mundo, Samuel? Porque isso é bom. Isso é bom e agradável diante de Deus. Já podemos parar por aí. Por que eu tenho que orar por aquelas pessoas que eu não gosto? Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Porque Deus quer, porque Deus se agrada disso. E é por isso que você deve orar. Mas também, porque também Deus tem o desejo que todos os homens, isso é, todo tipo de homem, de qualquer classe que seja, como a gente disse ali em cima, sejam salvos. Deus deseja sim que os políticos sejam salvos. Deus deseja sim que o mecânico que vendeu um pneu errado ou consertou o seu carro errado, Deus deseja que ele seja salvo. Nós devemos ter esse desejo de que qualquer pessoa seja salva, independente de quem seja. Esse texto ele é muito discutido, mas nós não vamos entrar nessa discussão de que se Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que eu creio é que Deus deseja que todos os homens, seja de que classe for, seja político, seja mecânico, seja advogado, seja corretor, Deus deseja que todos esses tipos de homem, seja que classe for, seja salvo. Seja rei, seja autoridade. Deus tem esse desejo. E nós também devemos ter esse desejo. Por isso nós devemos orar por essas pessoas. Seja quem for, ore por ela. Mas o que nós devemos ter a certeza, e é o que Paulo nos responde, que existe um meio, apenas um meio, pelo qual essas pessoas podem ser salvas. E esse meio é se eles tiverem o pleno conhecimento da verdade. Apenas se as pessoas tiverem o pleno conhecimento da verdade, elas poderão ser salvas. E qual que é esse pleno conhecimento da verdade? Versículo 5 nos responde: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Esse é o mediador. A única maneira de todos os homens, todos os tipos de homens, serem salvos é se eles acreditarem nessa verdade, de que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você só pode chegar até o Deus Pai
se for através de Cristo Jesus. Você não pode chegar até Deus se você acreditar em uma religião apenas. Você não pode chegar até Deus se você seguir uma seita, se você pagar promessas. Você não pode chegar até Deus por si mesmo. Você só pode chegar até Deus, você só pode orar a Deus e ter o pleno conhecimento de Deus se for por meio do mediador. E esse mediador é Cristo Jesus, o homem. E o que esse Cristo Jesus fez de tão importante? Versículo 6 diz: Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Esse Cristo Jesus entregou por nós, para que qualquer pessoa, seja ela quem for, possa ser salva. Esse é o desejo e é isso que nós devemos orar. Deus, mesmo que eu não goste daquela pessoa, eu quero orar por ela, porque eu tenho pleno conhecimento de que o Senhor é poderoso para salvar. Eu tenho pleno conhecimento e eu sei de que o Senhor é poderoso por meio de Cristo Jesus, para que ela conheça Cristo Jesus, o qual se entregou em resgate por todos os homens, para servir de testemunho. Senhor, eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor pode salvar qualquer pessoa. Não seja egoísta. Não ache que você é melhor do que outros pecadores. Você já foi assim. Então não ache, Deus, eu não gosto de orar por aquela pessoa, eu sou melhor do que ela. Paulo disse isso anteriormente, como nós vimos, de que ele era o pior dos pecadores. Ele tinha essa consciência. Então, orar por um governante, orar por um político, orar por um prefeito, orar por um presidente, para que ele seja salvo, é algo fácil. Porque afinal, olha quem Paulo era. Olha quem você era antes de ser cristão. Antes de orar por uma pessoa, lembre-se quem você era. Nossa, eu era assim e assim. O pior dos pecadores. Não tinha salvação para mim. Não tinha como Deus me salvar. Mas Deus me salvou. Eu era um caso perdido. Mas na verdade, nunca fui um caso perdido. E não existe casos perdidos. Deus pode salvar quem Ele bem entender. Porque não é por mim mesmo que as pessoas são salvas. Não é pelo que eu faço que as pessoas são salvas. Mas é pelo o que Cristo Jesus fez. Ele é o mediador. E Ele se entregou pelas pessoas. O que eu faço, o meu papel, é orar para que elas sejam salvas. E então também pregar o Evangelho. Que é isso que Paulo diz no versículo 7. Mas essa deve ser a nossa consciência diante de Deus. Não há pecado que não possa ser perdoado, e pessoa que não possa ser salvo pela cruz de Cristo. A gente tem que ter essa consciência. Então até aquela pessoa que eu não gosto, até aquele político que faz tantas coisas erradas, até mesmo o presidente da Coreia do Norte, eu tenho que orar para que ela seja salva? Sim. Eu tenho que orar para que ela seja salva. Porque eu sei que Cristo é capaz de salvá-la. Imagina, falei do presidente da Coreia do Norte, mas imagina se ele se convertesse. Imagina quantas pessoas seriam libertas da escravidão. Imagina quantas pessoas agora teriam uma vida de plena paz diante de Deus. Por isso, ao invés de ficar criticando, eu devo orar. Eu devo orar por essas pessoas. Portanto, por que não orar por pessoas que você odeia? Você não quer paz? Então interceda por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Mas o último ponto da nossa mensagem é a respeito do resultado disso na igreja. O resultado na igreja. O primeiro resultado é a confirmação e evangelização.
Versículo 7 diz: digo a verdade, não minto. Para isso foi constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Primeiro ponto aqui é a confirmação e a evangelização. Paulo diz que a confirmação de que ele foi chamado para pregar as verdades acima. Paulo foi chamado para pregar sobre Cristo Jesus. Paulo foi instituído pregador e apóstolo para dizer sobre essas verdades. Ele foi eleito, foi chamado para ser mestre dos gentios na fé e na verdade. O que isso traz para a igreja? De que nós, homens, também fomos chamados, assim como Paulo, para pregar o Evangelho. Seja que pessoa for. Nós também temos o chamado de pregar. Nós também temos o chamado de ser mestre da nossa comunidade, na fé e na verdade. Nós, homens, devemos também pregar o Evangelho, pregar essas verdades que ele disse acima. Mas o segundo ponto é sobre as nossas vidas. Como nós, homens, devemos orar. Paulo, então, no versículo 8 diz: eu ordeno que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ódio e nem discórdia. O que os homens deveriam fazer é orar por todos os homens, orar pelos reis, orar pelas autoridades, orar para que as pessoas sejam salvas. Mas como essas pessoas devem orar? As pessoas devem orar na igreja, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio e nem discórdia. Aqui, a palavra sobre homens é justamente homem no sentido masculino. Nós, homens, temos o papel na igreja de orar. Nós, homens, temos o papel de, antes de mais nada, antes de começar a ensinar, antes de começar a trabalhar, antes de fazer qualquer outra coisa, a função do homem, dos homens da igreja, é orar por todos os homens, orar pelos reis, orar pelas autoridades. Deixa eu te perguntar, você que é membro dessa igreja, você ora por essa igreja? Você ora pelas pessoas? Você ora pelas autoridades? Você ora pela liderança da igreja, pelos presbíteros da igreja? Você ora por isso? Essa é a sua função. É por isso que nós temos promovido aqui na igreja, fazer um marketing a respeito disso, mas nós temos promovido esse encontro de terça-feira com os homens. Porque nós acreditamos que a função do homem é orar. A função do homem é olhar para a palavra de Deus e saber como nós devemos orar. São os homens que são responsáveis por isso. Por isso que nós temos promovido esses encontros, para que nós, homens, juntos, possamos orar. Se a gente começar a orar, essa igreja se fortalecerá a cada dia. Se a gente começar a orar, pessoas que a gente nem imaginava vão começar a conhecer a Cristo Jesus. É por isso que a função dos homens de orar pela igreja, orar na igreja. Mas como nós devemos orar? Tanto na igreja, durante a semana, Paulo nos ensina e nos dá 3 ordens de como nós podemos e devemos orar. A primeira é que nós devemos orar em todo o lugar, todo momento, em todo lugar, toda hora, seja aonde for. Seja no seu serviço, seja em casa, nós devemos orar. Seja no trânsito, use o trânsito para isso. Comece a orar. Vai pegar uma pista, vai ir para algum lugar, vai para o trabalho, ore. Tire esse tempo de oração por todos os homens e pelas autoridades. Tire esse tempo de oração. Mas também, Paulo nos ensina que nós devemos orar levantando mãos santas. Essa é a segunda ordem. Ou seja,
em louvor e gratidão a Deus. O ato de levantar as mãos para os judeus literalmente significa: Deus, eu não tenho nada. Eu literalmente não tenho nada diante do Senhor. Eu não sou nada diante de Ti. Então eu estou levantando as minhas mãos para dizer: não há nada nelas. E além de levantar as minhas mãos, eu quero levantar mãos santas. Ou seja, eu quero ser transparente diante do Senhor. Eu estou com as minhas mãos limpas. Eu estou diante de Ti sem nada, puro, orando ao Senhor com essas mãos limpas. É assim que nós devemos orar. Eu estou indigno diante do Senhor. Você ora assim, levantando mãos santas diante de Deus? Mas a terceira forma que nós devemos orar também é sem ódio e nem discórdia. Essa é a terceira forma. Não adianta a gente orar por pessoas sendo que nós temos ódio ou estamos em discórdia com essas pessoas. Não adianta eu começar a orar: Senhor, abençoe aquela pessoa que eu tanto odeio, tenho raiva e briguei com ela. Ou você começa a abençoar aquela pessoa: Deus, cuida daquela pessoa, faça com que ela seja abençoada pelo Senhor, mas dentro do seu coração você está: Deus, na verdade não desejo nada disso. O que eu desejo é que o Senhor amaldiçoe aquela pessoa, amaldiçoe aquele homem, amaldiçoe aquela autoridade. O que Deus diz é: não podemos orar com ódio, não podemos orar com discórdia. Nós devemos orar sem ódio, nós devemos orar amando as pessoas, nós devemos orar com paz, para que Deus de fato abençoe essas pessoas. A questão não é se nós concordamos ou não com o que elas têm feito. Talvez não. Talvez ao orar por um político você não concorde com o que ele tem feito. Mas mesmo assim, ore agradecendo pela vida dele, porque foi Deus quem colocou ali. Ore sem ódio. Ore para que Deus de fato salve aquela pessoa. Ou por algum homem da igreja que você tanto tem rixa ou você tem brigado com ele, ore por essa pessoa, mas ore de verdade. E não só ore, mas vai resolver esse teu assunto com essa pessoa. Ore por essas pessoas. É isso que Paulo nos ensina sobre oração. Nós devemos orar por todos, pelos reis, pelas autoridades, porque foi Cristo Jesus quem nos salvou. Nós também devemos ter o desejo de que essas pessoas sejam salvas. É isso que nós devemos fazer na igreja. É assim que a nossa igreja deveria ser. Eu quero encerrar com 5 aplicações para nossas vidas. A primeira é: saiba de uma coisa, Deus se agrada que nós oremos pelos governantes, nós oremos pelas autoridades, pelos reis, para que nós tenhamos paz. Se nós orarmos dessa maneira, nós não seremos egoístas. Deus, por favor, salva aquela pessoa, salva aquele rei, salva aquele presidente, para que as pessoas da minha região, para que as pessoas do meu país, da minha cidade, tenham uma vida de paz. Também, se você quer viver em paz, então ore pelas autoridades, ao invés de se revoltar com elas. Ao invés de ficar fazendo passeatas de ódio, de guerra, de contendas, ore. Simplesmente ore. Terceiro é que ser cristão deveria resultar em uma vida de piedade e honestidade. Ser cristão deveria resultar nisso. Se você que é um profissional ou tem uma autoridade, é cristão, mas não faz com que outras pessoas tenham paz, você está pecando. Se você é cristão e tem alguma autoridade, faça o máximo para que as pessoas que estão abaixo de você, as subordinadas, tenham paz. Se você é chefe de algum lugar, ou um professor, ou um diretor, ou alguma coisa parecida, faça com que as pessoas tenham paz. Não seja um cristão falso, mas faça com que elas vivam uma vida de piedade e honestidade. Quarta aplicação:
Ore então, levantando mãos santas, sem ódio e nem discórdia. Faça isso de todo o coração e amor. Deseje mesmo que essas pessoas sejam salvas por Cristo Jesus, porque você foi feito também um pregador de Cristo Jesus. Você também deve pregar essas verdades sobre Cristo. Quinto e último ponto da nossa aplicação. Se nós orarmos, pessoas serão salvas e teremos uma vida tranquila, porque a oração de um justo é muito eficaz. Por isso, nós, como igreja, queremos incentivar vocês, homens, líderes do lar, orem por todas as pessoas. Antes de fazer qualquer outra coisa, orem. E obviamente, vocês mulheres, a mesma coisa. Orem sem discórdia, sem ódio. Sem discórdia e sem ódio. Orem. Mas fiquem tranquilos, mulheres. Venha na semana que vem, que o José vai falar bastante a respeito de vocês, dos versículos 9 até o versículo 13. Os deveres das mulheres cristãs. Mas homens, lembrem-se disso. Orem sempre, em todo momento. Nós devemos ser homens de oração. Se você não ora com a tua esposa, se você não ora com o teu lar, comece a fazer isso hoje. Chegue em casa e fala: nós vamos reservar esse tempo para orar por todas as pessoas, por todos os reis, por todas as autoridades. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos falhos diante de Ti, porque não temos orado como devemos orar. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a intercedermos, a agradecermos, a orarmos e a suplicarmos por todas as pessoas. Que nós, homens, sejamos de fato homens de verdade, homens de oração, que oram. Que nós possamos, principalmente no lar, ser guiados pelo Senhor através da oração. Que nesta igreja também nós possamos, os homens possam orar com toda piedade, com compaixão e misericórdia. E eu te peço, Deus, que antes de fazermos qualquer outra coisa, eu te peço que o Senhor nos ajude a termos uma comunhão com o Senhor, a orarmos a Ti todos os dias de nossas vidas. Que essa igreja seja uma casa de oração. Que antes de fazermos qualquer outra coisa, busquemos primeiro o Senhor. Busquemos primeiro saber o que o Senhor quer de nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, pelas nossas autoridades, pelas autoridades do nosso país. Te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida deles. Que eles realmente busquem para que formem um país de paz, formem um país melhor, para que pessoas deixem de sofrer com a fome, com a miséria, com a injustiça, e para que essas pessoas tenham a paz, mas principalmente conheçam a paz que vem do Senhor. Eu te peço também, ó Deus, pelos países que têm feito coisas terríveis, têm oprimido pessoas. Te peço por essas autoridades, primeiramente para que o Senhor se mostre a elas e elas possam conhecer a Ti. Seja que país for, que as nossas autoridades sejam conforme o Senhor quer. Mas muito obrigado, Senhor, porque tudo que nós temos vivido é do Teu agrado. Nós temos um país assim porque é o Senhor quem quer. Nós temos uma igreja assim porque é o Senhor quem quer. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a orar cada vez mais. Que sejamos homens e mulheres de oração. Que possamos buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas, agradecendo e intercedendo por todas as pessoas. Muito obrigado porque temos esse privilégio, porque em Jesus, amigo, temos nosso mediador entre Deus e os homens. É isso que nós oramos com mãos santas diante de Ti.
Em nome de Jesus. Amém.